Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Reflexão diária do dia 30 de maio de 2023. A leitura de hoje está no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 28 a 31. Graça te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do reino aos pequeninos, escondendo-os dos doutores. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante desta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nós temos 3 partes. Podemos dividir esse evangelho, pequeno sim, mas de grande expressão na nossa vida. Em 3 partes aqui, uma afirmativa de Pedro, que deixamos tudo. E depois uma exortação com promessa de Cristo, que ele diz que aqueles que deixar tudo, pai, mãe, irmão, famílias, campos, receberão um dobrado. Receberão dobrado nada, 100 vezes mais agora, durante esta vida. E também nos faz um alerta. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Pedro, ao dizer que deixaste tudo para seguir Jesus, no caso de Pedro aqui é fato, ele largou tudo. Deixou suas redes, deixou seus barcos, deixou família em partes para seguir Jesus. Olha, ele deixou, mas não deixou de estar junto deles. Em um dos evangelhos diz que Jesus foi à casa da sogra de Pedro. Então Pedro mantinha uma ligação com seus parentes, com seus familiares. Mas aqui o que ele quer dizer é que abriu mão da sua vida para estar junto de Jesus. Mas Jesus diz para ele, que em verdade diz, que deixando casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. Aqui o que Jesus está querendo dizer? Que ao receber 100 vezes mais, não quer dizer que você vai ter mais de 100 irmãos, mais de 100 pais, nada disso. Simplesmente a sua tenda que cresceu. A nossa vida, quando entregamos ela para Cristo, nossos familiares crescem, nós começamos a engajar dentro de uma igreja, dentro de um local onde essas pessoas se tornaram iguais a nós. Ao fazermos isso, estamos nos entregando a Jesus e Ele se entregando a nós. Mas aqui ele faz um alerta, nós receberemos 100 vezes mais, mas aqui tem uma palavrinha que nos chama a atenção, com perseguições. Quando nós começamos a crescer dentro de uma comunidade, virá, como vem, pessoas para tentar nos derrubar. Que vamos para a terceira parte, onde muitos que são os primeiros se tornarão os últimos. Isso ocorre até hoje. Muitos que se denominam chefes da igreja, donos da igreja, esses que estão lá nas primeiras filas, serão convidados a se tornarem os últimos. E esses que são os últimos, que se tornarão os primeiros. Essa é a promessa de Cristo para cada um de nós. E é um alerta para cada um de nós permanecermos humildes, entregues à humildade, porque senão esse status que nós temos, mesmo que baixo, perderemos mais a Ele.
recordando aquela parábola dos talentos. Aquele que tem 10, cuidou bem, foi um bom administrador, terá o dobro. Aquele que teve 5 também receberá o seu quinhão, mas aquele que recebeu apenas, que cuidou de apenas um talento, não dobrou aquilo, perderá aquele e será jogado na gema. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tomamos consciência deste evangelho, que é, primeiro, abrirmos mão de nós mesmos, é darmos prioridade para Jesus. Não vamos sair de casa não, mas darmos prioridade a Cristo. Segundo, nós largaremos sim, pai, mãe, irmão, nesse contexto de termos Cristo à nossa frente. E nós receberemos 100 vezes mais, principalmente no mundo futuro, na vida eterna. E nos procurarmos sermos sempre os últimos, para diante de Cristo nós sermos os primeiros. Amém? Rezemos. Sim, Senhor Deus, fortalece em nós e dá-nos o bom entendimento da humildade, Senhor. Para nós nos encontrarmos diante de Ti, Senhor, e sermos reconhecidos como os últimos. E fomos levados a sermos os primeiros da Tua graça, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.